Olá, tem aluno aí? Essa é uma aula de matemática do 5º ano. Meu nome é Ludmila Lima e se você é professor também, eu deixei aqui na descrição do vídeo a referência de qual habilidade vai ser trabalhada nessa aula. Então vamos lá, criança. Essa aula vai falar sobre os números decimais, números com vírgula. Bom, você já conhece há muitos anos o quadro posicional, onde nós temos unidades, dezenas e centenas. É o quadro onde a gente representa números inteiros. Nesse quadro, você já sabe que a cada casa que nós andamos para a esquerda, nós multiplicamos por 10. Então, uma dezena vale 10 unidades. Uma centena vale 10 dezenas. Então, aqui nós sempre multiplicamos por 10. Se nós tivermos um número aqui, por exemplo, olha, 111. Aqui, o algarismo 1 valerá 1. Aqui, o algarismo 1 valerá 10. E aqui, o algarismo 1 valerá 100. Por quê? 10 são 10 unidades, 100 são 10 dezenas. Então, nós temos aqui uma multiplicação sempre que a gente anda para a esquerda. Acontece que também existe a possibilidade na matemática da gente caminhar para a direita. Para isso, a gente põe uma vírgula no número. E aí, nós teremos também mais casas aqui, assim como nós temos para a esquerda, nós teremos para a direita. Então, vamos fazer aqui mais algumas casinhas. Vou fazer um pouco menor para caber, tá bom? Então, aqui a gente tem, olha. Opa, não saiu tudo aqui. Bom, agora é importante você perceber o seguinte: se para a esquerda eu multipliquei por 10, seguindo o caminho inverso, o outro caminho, o caminho da direita, eu vou dividir por 10. Então, se eu tenho uma unidade dividida em 10 pedacinhos, vamos colocar aqui, ó, dividido por 10, eu terei um décimo. Eu vou representar o décimo pela letra D minúscula para você não confundir com dezenas, ok? Se eu dividir um décimo por 10, eu terei um centésimo, que eu vou fazer também com letra minúscula para você não confundir com centena. E se eu dividir um centésimo também por 10, eu terei um milésimo, que eu vou colocar em letra minúscula para você não confundir com milhar, que seria o próximo que viria aqui. Então, veja só, nós podemos pegar um número inteiro e dividi-lo por 10, por 100 ou por 1000. O nome dessas casas aqui, dessas casas decimais, eles dão bem a dica, olha, décimo se dividiu por 10, centésimo se dividiu por 100, milésimo se dividiu por 1000. E você tem no seu cotidiano alguns exemplos bem comuns que você já está habituado. Por exemplo, quando nós falamos em dinheiro. Aqui perto da minha casa tem uma sorveteria que vende os seus picolés. Colorir aqui para você ver que é um picolé, vai ficar bonitinho. Tem uma sorveteria que vende os seus picolés a R$2,50. Então, olha só, R$2 são R$2 inteiros. Mas o picolé custa um pouco mais do que isso, mas não chega a custar mais R$1. Então, nós temos os 50 centavos. Quando nós colocamos os 50 centavos aqui, ó, nesse quadro posicional, nós vamos ter aqui, olha,
R$ 2 é unidade, é parte inteira. 50 centavos, a gente tem aqui, olha, décimo, centésimo. A gente pode dizer que a gente tem 5 décimos ou pode dizer que tem 50 centésimos. O centavo é o centésimo do real. Então, vamos escrever isso aqui? Centavo é igual centésimo do real, que é a nossa moeda, né? R$ 1 é uma unidade da nossa moeda. Outra situação cotidiana em que você encontra números decimais é a situação da nota. Às vezes, em uma prova, às vezes no boletim a gente tem A, B, C, mas nas provas a gente tem, assim, uma questão que vale 0,5 e você diz, vale meio ponto. Ou você tirou na prova 9,5. Quer dizer aqui que você tirou 5 décimos. Ou que você tirou quase o total da prova, 9,5. 9 inteiros e 5 décimos. Quando a gente representa, né, ali no quadro posicional, fica assim, olha, o 9 é unidade e o 5 é décimos. Por que que a gente chama o 0,5? Por que que a gente diz, então, que é meio ponto? Porque 5 é a metade de 10 e o nosso sistema não é decimal. Ele não vai multiplicar de 10 em 10, dividir de 10 em 10. Então, se eu tenho 5 nos décimos, a gente tem meia unidade, que seria 10 décimos, ok? Então, a gente tem 5 é a metade de 10, que é o número que é a base do nosso sistema, por isso a gente chama de decimal, tá certo? Então, aqui a gente tem essa questão. Bom, vamos continuar. Se nós temos, então, números decimais com vírgula, números onde a gente tem a parte inteira à esquerda da vírgula e a parte fracionada, a parte de pedacinhos à direita, né, que são os décimos, centésimos e milésimos, será que a gente pode fazer as mesmas coisas que a gente faz lá com os nossos números inteiros? Por exemplo, a decomposição. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, eu trouxe aqui alguns números para serem decompostos. Vamos colocar aqui. Estes dois números são números inteiros, só para que a gente se lembre do que é a decomposição do numeral. Então, nós temos aqui, olha, 235 e 468. Vamos fazer com números inteiros para a gente se lembrar, depois nós faremos com os números decimais. 235 é igual a 200 mais 30 mais 5, ou 2 centenas mais 3 dezenas mais 5 unidades. 468 é igual a 400 mais 60 mais 8, ou 4 centenas mais 6 dezenas mais 8 unidades. Agora, vamos aos números decimais, tá bom? Aqui a gente tem, olha, 1 inteiro e 53 centésimos. Pessoal, aqui, olha, não lê 1,53 mais não, tá bom? A gente tem aqui, não é unidade, décimo, centésimo. Então, a gente tem 1 inteiro e 53 centésimos, tá bom? Como é que isso fica? Fica assim, 1 mais 5 décimos mais 3 centésimos. Perceba que eu coloquei zeros, como aqui é décimo e aqui é centésimo, eu tive que colocar os zeros para indicar aqui o décimo e a unidade.
Aqui, como é décimo, eu tive que colocar o 0 para indicar. Ou então, a gente tem 1 unidade mais 5 décimos, Dzinho minúsculo, mais 3 centésimos, Czinho minúsculo. Vamos para outro número. 1 inteiro e 5 centésimos. Como que fica a decomposição? 1 mais 5 centésimos. Para ser centésimo, para o 5 ocupar a casa dos centésimos, eu tenho que lembrar de colocar o 0 no lugar do décimo e o 0 no lugar da unidade, ok? Ou então, eu poderia decompor assim: 1 unidade mais 5 centésimos, Czinho minúsculo. Aqui a gente tem outra situação, olha. 451 milésimos. Perceba que aqui nós não temos parte inteira no número, nós não temos uma unidade. Então, nós temos, olha, 4... Desculpa, fiz errado. Nós temos 4 décimos mais 5 centésimos mais 1 milésimo. Aqui, por que aqui tá errado? Porque eu misturei um monte de casas. O que a gente tem que mostrar aqui, olha? 4 décimos, preenchi aqui então a casa da unidade com 0. 5 centésimos, preenchi com 0 a casa do décimo e a casa da unidade. E 1 milésimo, preenchi com 0 o centésimo, o décimo e a unidade, ok? Ou então, eu tenho 4 décimos mais 5 centésimos mais 1 milésimo, tudo em letra minúscula para não confundir com dezena, centena e milhar, ok? Bom, vamos para outra situação. Vamos entender como é que nós podemos ordenar números que são números decimais. Ai, professora, eu me confundo todo com os algarismos aqui, o que é maior, o que é menor. Então, para isso, nós vamos usar uma reta numérica. Primeiro, nós vamos encontrar onde é que eles ficam na reta numérica. Em seguida, nós vamos conseguir ordená-los, ok? Então, vamos lá. Primeiro, olha só, 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros e 3 décimos. Se é 2 inteiros e 3 décimos, é um pouquinho mais que 2. Veja que a minha reta numérica é uma reta bem pequenininha, ela só vai do 0 ao 3. 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros é bem aqui. 3 décimos é 2 inteiros, mais 3 pedacinhos, como se eu dividisse aqui, ó, o inteiro em 10. Aqui já tá o 5, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 inteiros e 3 décimos, 1, 2, 3, está por aqui. 2 inteiros e 3 décimos. Depois eu tenho aqui, olha, 0,9. Opa, professora, você falou para não ler assim. 9 décimos. 9 décimos não tem nenhuma parte inteira, então está menor do que uma unidade. Está depois do 0. Só que são 9 décimos, então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está por aqui. 9 décimos. 1,5. Olha só, 1,5 tá facinho de achar, não tá? É 1 inteiro e mais a metade. Já estava até marcado aqui. 1 inteiro e 5 décimos. 2 inteiros e 1 décimo. Olha só, é depois do 2. É depois do 2. Eu vou ter que fazer uma seta maior para caber aqui os números. 2 inteiros e 1 décimo. É menor que 2 inteiros e 3 décimos. 2 décimos. Olha, não tem parte inteira, só tem 2 décimos. Eu vou colocar, então, aqui, olha só, depois do 0, 1, 2 décimos. 1 inteiro e 8 décimos. Então, é 1 inteiro, mais do que 1,5, 1 e 8 décimos. 1, 2, 3, 4. Aqui.
1 inteiro e 8 décimos, ok? Agora, nós já temos os números numa ordem crescente, porque eles estão numa reta numérica. Então, olha só, 2 décimos é menor do que 9 décimos, que é menor que 1,5 ou 1 inteiro e 5 décimos, que é menor que 1 inteiro e 8 décimos, que é menor do que 2 inteiros e 1 décimo, que é menor que 2 inteiros e 3 décimos. E aqui a gente tem os números em uma ordem. E se tivesse centésimo, professora, como que a gente poderia fazer? Bom, se tiver centésimo, você vai ter que encontrar, do mesmo jeito que a gente fez aqui, partindo o inteiro em 10, você vai partir o décimo em 10. Então, dentro desse pedacinho, onde é que fica o centésimo, ok? Bom, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você, que você tenha se lembrado do que já sabia e aprendido um pouco mais, aprendido sobre os números decimais, que você não leia mais o número assim 0,9, que você saiba ler 9 décimos, e que você faça bastante exercícios, estude bastante. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, me ajuda a continuar fazendo aulas. Como que você pode me ajudar? Compartilhando com seus amigos, professores, grupo da turma, com todo mundo nas suas redes sociais, curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Um grande beijo e até a próxima!